coisa boa é ter você no programa Trocando Ideias. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja bíblica, uma igreja viva, uma igreja acolhedora, uma igreja missionária. Uma igreja pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um homem de Deus. E eu tenho a alegria de fazer parte com ele da sua equipe pastoral. Eu hoje quero repartir com você aquilo que nós fazemos aqui no programa, que é responder algumas perguntas que nos são enviadas. E no programa de hoje, nós vamos tratar de 3 perguntas que nos enviaram. Vamos ouvir a primeira pergunta, que vem da Rafaela. Ela diz assim: pastor, me tira uma dúvida. Por que os pastores e os cristãos, de uma forma geral, colocam o céu como um lugar eterno? Tendo em vista que a eternidade não será no céu, e sim na nova terra, que existirá após a passagem do milênio, novos céus e nova terra, assim diz a Bíblia. Fica aí a minha dúvida. Ô Rafaela, obrigado a sua pergunta, mas tem uma série de colocações aqui que precisam ser esclarecidas. Primeiro, ainda bem que os pastores, de forma geral, afirmam que o céu é um lugar eterno. É isso mesmo. É exatamente isso. O céu é um lugar e um estado. O céu, você vê que a Bíblia fala de céu, esse espaço que você olha para cima e vê. Você vê o céu sideral, que são os mundos estelares, e você vê o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus e para onde os remidos irão para ficar eternamente com o Senhor. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. E não apenas de nova terra. O que a Bíblia diz está claramente posto lá em 2 de Pedro, capítulo 3, é que quando Jesus voltar, os céus que agora existem, bem como a terra e as obras que nela estão sendo entesourados para fogo. E os céus abrasados se derreterão, e os elementos se desfarão abrasados. E então nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O que nós entendemos, Rafaela, é que a segunda vinda de Cristo vai ser o último acontecimento da história. E quando Jesus voltar, primeiro, os mortos vão ressuscitar. Segundo, os vivos serão transformados. Terceiro, acontecerá o juízo final. Quarto, haverá céu e inferno, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Então, é muito importante entender, Rafaela, que o céu é tanto um estado quanto um lugar. Estado de bem-aventurança eterna e lugar para onde irão todos aqueles que, arrependendo-se dos seus pecados, creram na pessoa bendita do nosso glorioso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para os seus discípulos lá em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou estejais vós também. Vamos à segunda pergunta. Esta pergunta vem do André Volney, e ele diz assim: pastor, eu estou há vários anos na igreja e não consigo vencer as concupiscências. Sou um vaso de desonra? Bom, André, a sua pergunta é uma pergunta inquietante. Eu não posso ousar fazer esta declaração a seu respeito, porque somente Deus tem competência para fazer esse juízo e esse julgamento. Minha palavra a você
é que talvez você esteja dependendo de você mesmo para vencer os seus desejos carnais. E eu posso lhe garantir que por você não vai conseguir. Essa luta contra o pecado não alcança vitória pelo fato de você tentar, se esforçar, fazer o seu melhor, fazer promessas, jurar para você mesmo que você não vai cometer novamente aquele mesmo erro. Na sua força você não vai conseguir. Você está tentando vencer isso agarrado na velha aliança. A velha aliança diz que eu vou me esforçar para fazer o meu melhor, porque tudo depende de mim. Mas na nova aliança, Paulo trata desta matéria de uma maneira maravilhosa, lá na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para um cheiro de vida para vida, para outros aroma de morte para morte. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? Essa é a grande pergunta. Quem é suficiente para viver uma vida vitoriosa? Quem? E ele responde no capítulo 3, versos 4 e 5, a nossa suficiência vem de Deus. Eu quero encorajar você a fazer uma coisa. Tire 15 dias para você entrar no seu quarto, num horário específico que você vai escolher. Dobre os seus joelhos, leia um capítulo da Bíblia e ore 10, 15 minutos. Peça a Deus, para Deus colocar no seu coração prazer em conhecê-lo, prazer em amá-lo, prazer em se deleitar nele, prazer em ter comunhão com ele. Porque quando você descobre um prazer maior do que o prazer do pecado, aí você começa a olhar para o pecado como pecado. É preciso que algo melhor e maior substitua isso no seu coração. E é o Espírito Santo de Deus quem há de produzir essa mudança e essa transformação na sua vida. E de repente aquilo que está escrito lá em Atos 12, onde o Pedro estava preso, com sentinelas, com correntes, e o anjo de Deus vai lá e quebra as correntes, quebra as amarras, e ele chega e tem um portão de ferro e o portão se abre automaticamente. De repente essas peias, essas algemas invisíveis, essas amarras que estão prendendo você aos vícios e aos pecados, isso vai ser desatado automaticamente pelo poder do Espírito Santo. Então, se você é um homem convertido, se você nasceu de novo, busque a Deus, porque a vitória está em Deus, no poder do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Vamos à última pergunta do programa, e esta pergunta vem da Ana Serpa. E veja bem o que a Ana Serpa está perguntando. Pastor, quando uma pessoa fica cara a cara com a morte, isso faz parte dos planos de Deus? Se alguém cometeu suicídio, também estava nos planos de Deus? Esclareça, por favor. Bom, veja bem, Ana Serpa. Veja bem, Ana Serpa. Nós precisamos distinguir com muita clareza o que é plano de Deus e o que é onisciência de Deus. Se você perguntar assim, pastor, Deus sabe o que eu passei, o que eu estou passando, o que eu vou passar, seja um momento de aflição, seja um momento de enfermidade, seja um momento onde eu sofri uma pressão grande de um assalto, de mão armada, com um revólver na minha cara. Se você, Deus sabe de tudo. Nada pega Deus de surpresa. Deus não tem, como nós, situações de embaraço. Agora, se você perguntar, isso é plano de Deus? É outra coisa. Existem coisas que acontecem porque Deus determina que aconteça.
O que Jó diz no capítulo 42, versículo 2. Agora eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora é claro que Deus não planeja o suicídio de uma pessoa, porque Deus condena o suicídio. Deus não pode determinar aquilo que ele condena. Deus não pode determinar que uma pessoa acione o braço ou a arma que vai tirar e ceifar a sua própria vida. Como Deus não determina que você acione a morte de outra pessoa, seu próximo, porque ele proíbe isso, não matarás. A Bíblia diz que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. De tal forma que eu não posso colocar como plano de Deus, alguém matou uma pessoa porque foi plano de Deus que essa pessoa matasse, ou alguém ceifou sua própria vida porque foi plano de Deus que ela ceifasse a sua vida. Não, nós não podemos botar na conta de Deus esta prática. Não podemos. Tudo aquilo que Deus determina é aquilo que é compatível com o seu caráter, com o caráter de Deus, com os propósitos de Deus, com a santidade de Deus, com os desígnios de Deus e com a palavra de Deus. Agora, que Deus sabe tudo quanto nós passamos, claro que Deus sabe. Mas o fato de Deus saber não significa que Deus determinou que aquilo aconteça. Este é o programa Trocando Ideias. Se você tem sua pergunta, mande para nós, que teremos muito prazer em respondê-la à luz da palavra de Deus aqui neste programa. Eu quero concluir o programa reforçando o meu convite para você nos visitar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É uma igreja de portas abertas para você. Fica lá na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos cultos todos os domingos, de 8h30 da manhã até as 7 da noite. Temos 4 cultos e 2 escolas bíblicas dominicais, para todas as faixas etárias. Toda segunda, 20 horas, Conexão com Deus. Toda terça, 2h30, Mulher Esperança. Queremos abençoar a sua vida. Se você está em São Paulo, está desigrejado, a Igreja de Pinheiros quer ser a sua igreja. Se você mora fora de São Paulo, assista às nossas programações, acesse o nosso canal do YouTube, porque temos centenas de mensagens lá para abençoar sua vida e a sua família. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.